Graça e paz, irmãos, boa noite. Bom, para quem não me conhecia, eu falo que o pastor Walter e a pastora Adriana, eles são meus pais em tempo integral e são pastores de vocês nas horas vagas, tá bom? Eu empresto eles para vocês de vez em quando. Estou muito feliz e honrada de estar aqui. É realmente uma responsabilidade muito grande vir trazer a palavra. Eu falo que, especialmente no culto de Santa Ceia, parece que dobra ainda mais a responsabilidade, né? Mas amém, que Deus me capacite, porque de mim eu não tenho nada para oferecer. Amém? Voltando um pouco só para a missão do Sertão, lá de Belém do Piauí, a gente está indo com o Instituto Livres, que é a ONG do Juliano Som, não sei se vocês conhecem. E aí eles têm um Instagram que chama missões.livres, alguma coisa assim. Depois a gente pode mandar no grupo da igreja. E eles vão postando em tempo real as missões que a gente vai fazer durante essa semana lá. São vários grupos, não está indo só o pessoal da saúde, vai um pessoal que vai cuidar das crianças, tem futebol, tem a área da saúde, tem visitas domiciliares para levar o evangelho nas casas. Belém do Piauí tem cerca de 3.000 habitantes. A gente está indo lá muito mais para levar o evangelho, para fazer realmente esse avivamento que reforma, que a gente tem vivido e pregado. O evangelho ele tem que trazer essa mudança. Não adianta nada a gente ir até lá, fazer as coisas e isso não gerar uma transformação e uma mudança. Então a gente crê que durante essa uma semana, não só a saúde das pessoas vão mudar, não só talvez a educação, não só ensinamentos, mas realmente vai ter um resultado a longo tempo, amém? Ao longo do tempo. Então, quem quiser acompanhar, pode entrar lá no Instagram deles, os nossos devocionais nas missões antigas, né? Nas últimas missões, eles transmitiam ao vivo, então se vocês quiserem fazer parte dos nossos devocionais também, geralmente eles publicam lá, tá bom? Mas vamos para a palavra. A gente está falando sobre uma série chamada Paternidade, que gera mais responsabilidade ainda, falar sobre a paternidade do pai. Como vocês puderam ver, de manhã meu pai chorou para orar para mim, antes de eu pregar, para vocês terem uma noção. Então eu falo que problema de paternidade, graças a Deus, eu não tive. Que Deus foi muito misericordioso comigo e me deu um pai extraordinário. Ele chorou de verdade. Devia ter chorado agora também, pai, para dar mais impacto, poxa vida. Mas tá bom, né? Faz parte. Então, eu identificar características de Deus como um bom pai foi muito simples para mim, graças a Deus. Então, eu sentei para escrever essa pregação e rapidamente eu achei 10 características de Deus como um bom pai. Eu vou compartilhar com vocês. E de manhã eu li muito rápido, a galera da mídia não conseguiu colocar todos os versículos, então vou ler mais devagar, para quem estiver anotando. Vocês não precisam abrir, mas vão prestando atenção aqui no telão, tá bom? Então, Deus, como um bom pai, é um pai que ama. Amém? Em 1 João 3:1, a galera da mídia, confio em vocês. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Em João 3,16, a gente vê o amor de Deus também. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Segunda característica, Deus é um pai que cuida. Deus, como um bom pai, é um pai de cuidado. Lá em Mateus 6,26, eu acho esse versículo maravilhoso. Mateus 6,26. Observem as aves dos céus. Elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Pai que cuida. Terceira característica, Deus é um pai presente. Salmos 46:1. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio presente na adversidade. Outra característica de Deus como um bom pai é um pai que educa.
Deuteronômio 8:5. Saibam, pois, em seus corações que, assim como o homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Deus, como um bom pai, é um pai que é fiel. Em Deuteronômio 7:9, diz assim: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é o Deus. Ele é Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Deus, como um bom pai, é um pai justo. Salmos 145, 17. O Senhor é justo em todos os seus caminhos, é bondoso em tudo que faz. Deus, como um bom pai, é um pai protetor. Então, Salmos 33, 18. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor. Deus, como um bom pai, é um pai que direciona. Salmos 32, 8. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir, e eu o aconselharei e cuidarei de vocês. Deus, como um bom pai, é um pai que afirma a nossa identidade. João 1,12. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, Deus-lhe o direito de se tornarem filhos. Amém? Por fim, Deus é um bom pai, um pai bondoso. Em Salmos 103, 13. Como um bom pai trata com bondade, em algumas outras traduções diz compaixão, os seus filhos, assim o Senhor é bondoso com aqueles que o temem. Amém? Então aí rapidamente eu escrevi 10 características de Deus como um bom pai. Vocês reconhecem essas características de Deus como um bom pai? Ótimo. Mas não é sobre isso que eu vou falar. Seria muito fácil eu falar sobre as 10 características e eu orando e pensando, falando assim, Deus, sobre o que eu vou falar? Sobre qual característica que eu vou falar? E o Espírito Santo me incomodou para eu falar a característica que ele não tem. Olha só. Vou falar e conversar com vocês nessa noite sobre a característica de Deus como um bom pai que ele não tem. E essa característica é fazer todas as vontades do filho. Deus, como um bom pai, ele não tem a obrigação nenhuma de fazer todas as suas vontades. Eu ouvi um amém? Ah, bom, na hora, bondoso, amém. Misericórdia, amém. Saúde, amém. Ai, não faz a minha vontade. Amém. É tenso, mas é verdade. Deus, como um bom pai, ele não faz todas as vontades do filho. E graças a Deus que não. E a gente vai falar um pouco sobre isso. E tem algumas histórias na Bíblia. A Bíblia está repleta de histórias que Deus não fez todas as vontades dos seus filhos. Um exemplo clássico disso que o Pedro pregou na quinta-feira. Se você não assistiu a pregação do Pedro, assista no YouTube que está muito bom. Ele falou sobre Jonas. A vontade de Jonas era não ir para Nínive. Deus fez a vontade de Jonas. Deus mandou Jonas para Nínive. Outro personagem da Bíblia que nos conta é Balaão. Quem conhece a história de Balaão? Balaão queria ir amaldiçoar os israelitas. E aí até a mula teve que parar para falar com ele, porque não era vontade de Deus. Deus não quis fazer a vontade de Balaão. Ele poderia até ter permitido isso, mas também não fez a vontade dele. Outro é o profeta Elias. Depois de tudo aquilo que ele tinha feito, tudo aquilo que ele tinha vivido, e fogo do céu, e toda aquela coisa, ele vai lá e a vontade que ele teve, porque Jezabel falou que ia matar ele, foi fugir para a caverna. A vontade dele era ficar escondido na caverna, fugir.
não aparecer para mais ninguém. Deus não fez a vontade de Elias. Ele foi até a caverna e falou assim: Elias, vamos sair daí. Também não fez a vontade. Aí você deve ter parado para pensar e falado assim: mas Maria Júlia, Velho Testamento, né? Jesus veio, as coisas mudaram. Então vamos falar um pouco sobre Jesus. Não que a gente já não estivesse falando sobre ele, mas Mateus 26, 39. Coloca aí para mim, por favor. Vocês estão entendendo? Mateus 26, 39. Aqui conta a passagem de Jesus no Getsêmani. Ele estava pronto para ser crucificado, indo para a crucificação. E a seguinte passagem: indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o teu rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. A vontade de Jesus naquele momento era: Deus, por favor, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas era a vontade de Jesus que precisava ser feita naquele momento? Era a vontade de Deus. Era a vontade do Pai. E eu não sei se você, assim como eu, conhece o Pai Nosso. Coloca aí para mim, Mateus 6, 10, por favor. Não sei se você tem orado isso de forma automática na sua vida, mas a partir de hoje, se Deus quiser, isso vai mudar. E no Pai Nosso, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. É a minha vontade. É a vontade de Deus. Então, se uma característica que Deus tem como um bom pai é não fazer todas as nossas vontades, e graças a Deus por isso. Só que hoje em dia nós baseamos muito da nossa relação de Deus como um bom pai por aquilo que nós queremos ganhar dele. Quantos de nós não baseamos tudo aquilo que nós vivemos com Deus, o nosso relacionamento de Deus como um pai, como aquilo que a gente pode ganhar em troca? A gente tenta ensinar a Deus como agir. Deus, eu quero que as coisas funcionem assim, assim, assado, no meu tempo, da minha maneira. Eu quero isso, tá? Então, vou fazer isso e aquilo, tá bom? Daí o Senhor me dá. A gente começa a barganhar com Deus. Fala: Deus, eu vou orar para que isso aconteça, então o Senhor vai fazer. Deus, eu vou jejuar para que isso aconteça. Então, o Senhor, como um bom pai, tem que fazer todas as minhas vontades. E isso, as nossas relações, a nossa relação de intimidade com Deus está muito mais ligada naquilo que nós podemos retirar de Deus, não por aquilo que Ele é. Vocês estão aí? E isso só nos faz filhos mimados, birrentos. Quem aí nunca teve ou nunca viu uma criancinha no mercado e fala assim: pai, eu quero um doce. E o pai fala: não, hoje não tem doce. E ela começa a chorar, espernear, se jogar no chão, fala: eu quero meu doce, por favor, me dá meu doce. A gente olha para aquilo e fala: meu Deus, essa mãe não dá educação para essa criança. Mas a gente faz a mesma coisa com Deus. Deus, eu quero meu doce. Deus, eu quero aquilo. Deus, eu quero aquilo. Deus, faz isso. Por favor, Deus. E aí, se Deus não faz, a primeira coisa que a gente faz é um bico. E a segunda coisa que a gente faz depois do bico é parar de falar com Ele. Ou só eu que estou expondo meus pecados e ninguém nunca fez isso? Eu venho aqui, exponho todos os meus pecados e ninguém nunca fez. Vocês nunca brigaram, tiveram DR com Deus. Graças a Deus, só eu que fiz. Porque, olha, se teve uma coisa que eu aprendi fazendo essa pregação, é o quão mimada eu sou. Quão uma filha mimada eu tenho sido. Porque quantas vezes a minha relação com Deus foi só pedir. Deus faz isso, faz aquilo, Deus faz isso, faz aquilo, Deus faz isso, faz aquilo. Como se eu mandasse nele, né? Olha, mimada pra caramba. E uma das perguntas mais difíceis que o Espírito Santo me fez esses dias, e que eu vou fazer para vocês, e que isso te incomode e te gere realmente um senso de mudança nessa noite, para ver como que você tem vivido o seu relacionamento com Deus, como isso tem prosseguido
Se Deus não fizer o que você está querendo, o que você está pedindo para Ele, Ele falar não, simplesmente não, você ainda buscaria Deus? Você ainda serviria a Deus? E o mais importante, você faria isso na mesma intensidade que você tem feito agora, quando você está pedindo? E eu descobri que eu sou mimada porque a minha resposta, infelizmente, para essa pergunta muitas vezes foi... Muitas vezes eu procurava o pai, por muitas vezes eu procurava o bom pai, não por aquelas características que a gente pensou no começo, mas por aquilo que eu poderia ganhar em troca, por essas bênçãos que eu poderia ter. Só que isso só me faz uma filha mimada, e Deus não quer filhos mimados. Deus, Ele quer filhos que anseiam pela presença dEle, simplesmente por quem Ele é, não por aquilo que a gente pode ter em troca, porque se nós temos Deus, nós temos tudo. E uma das coisas mais incríveis que eu tenho vivido e que eu tenho aprendido é que Deus não fazer todas as minhas vontades não quer dizer que Ele não vai suprir as minhas necessidades. São coisas totalmente diferentes. Você querer todas as suas vontades te faz mimado. Deus suprir todas as suas necessidades faz dele um bom pai. Lá em Mateus 10:9, por favor, pode colocar para mim. Esse era um daqueles versículos que eu passava e eu nem dava moral. Sabe aqueles versículos que você lê? Fala, tá bom. E aí, pensando nisso, Deus me levou a Ele. Não levem ouro, nem prata, nem cobre para colocarem nos seus cintos. O que isso quer dizer? Jesus estava falando isso para os 12 discípulos antes deles começarem a jornada de evangelização, de pregar as boas novas. E pensa que naquela época, se hoje, pelo menos eu, quando vou fazer uma mala, eu pro sertão agora eu já estou desesperada, porque é uma malinha pequena só que eu posso levar, e eu queria levar um monte de coisa. Então imagina eles que iam sair sem rumo, não sabiam quando iam voltar. A noção básica de um ser humano é levar aquilo que eles precisavam, ouro, prata, a túnica, tudo, colocar tudo isso no cinto. E Jesus simplesmente fala, não levem nada disso, porque a provisão e a necessidade serão feitas pelo Pai. Todas as vontades não, mas as necessidades sim. E pensando por um outro lado também, eu não sei vocês, mas quando eu era pequenininha, até hoje eu tenho mochilas muito pesadas. E quando você começa a correr com uma mochila nas costas muito pesada, a primeira coisa que você vai fazer é cansar. A primeira coisa que quando você corre com algo muito pesado, você se cansa mais fácil. E muitas vezes você nem chega aonde você precisa chegar, porque você se cansou. Quantas coisas a gente tem pedido para Deus, tem colocado nos nossos cintos, sendo que não é a vontade do Pai. E isso só nos tem impedido não só de ter um relacionamento de intimidade com Ele, mas tem nos impedido de chegar na boa, perfeita e agradável vontade dEle, porque estamos presos a isso. Quantas vezes isso não tem acontecido? Sabe, irmãos, é impressionante como nós barganhamos com Deus. Como se as nossas boas obras, os nossos ministérios, a nossa vinda na igreja se baseasse só naquilo que nós podemos ter. Nós estamos muito mais interessados nos bolsos de Deus, naquilo que Ele pode me dar. Por favor, eu preciso receber, eu quero receber. Mais de uma coisa, mais de outra coisa. Por favor, eu quero isso, eu quero aquilo. E a gente está perdendo o relacionamento de intimidade com um bom pai. Nós estamos perdendo aquilo que o pai mais anseia, que é um relacionamento de intimidade. Nós não entramos mais na presença de Deus para desfrutar quem Ele é, mas sim nós estamos marcando reuniões de negócios com Deus. E isso é muito sério. Você senta na mesa para conversar com Deus e fala, olha Deus, o meu budget desse mês
olha, eu fiz isso, tá? Eu orei 30 horas semanais. Então o Senhor vai me dar em troca o quê? Eu fiz 2 jejuns. Eu estou vindo nos cultos de quinta. O Senhor vai me dar o quê em troca? E aí ele fala não. E aí você fica birrento. O pai não quer filhos mimados. Ele quer filhos que anseiam pela presença dele. Vamos abrir comigo lá em Lucas 15, do 11 ao 28. É uma passagem extremamente conhecida, a passagem do filho pródigo. Eu vou ler ela inteira com vocês. Depois vou comentar alguns pontos. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então, um dos seus servos lhe perguntou. Então, perguntou-lhe e chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Ele respondeu ao seu pai: Olha, esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa o teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, mata um novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Essa é uma parábola muito conhecida. E a gente acaba sempre falando do filho que foi embora, né? A gente crucifica muito ele. Fala assim: ele não soube aproveitar a presença do pai. Ele foi lá, pegou e pediu toda a herança e foi festejar fora, né? Tá aí mais um dos exemplos que Deus não pode fazer todas as nossas vontades, que a gente crucifica o filho, mas se Deus nos desse aquilo que a gente queria, muito provavelmente a primeira coisa que a gente fosse fazer ia festejar, esquecer do pai, daí quando o calinho aperta a gente volta com o rabinho entre as pernas. Mas enfim, a gente fala muito sobre o filho que foi embora.
Mas hoje eu queria falar com vocês um pouquinho também do filho que ficou. Porque os dois não souberam aproveitar a presença do pai. Como assim? Um estava lá com o pai todos os dias. Um estava lá ainda desfrutando e estava na casa do pai, realmente estava. Mas se você parar para pensar, no versículo 28, quando o filho pródigo volta para casa, ele se ira e fala para o pai: pai, eu estava aqui, eu trabalhei como um escravo e o senhor nunca me deu nada. Eu obedeci tudo aquilo que o senhor me mandou, eu trabalhei, eu fiz tudo e o senhor não me deu nada. Ou seja, ele estava trabalhando para o pai, ele estava desfrutando a presença do pai, também querendo algo em troca. Ele estava trabalhando e a Bíblia fala que ele falou: eu estou trabalhando como um escravo. E o Senhor nunca me deu nada em troca. Quantas vezes a gente não vira para Deus e fala a mesma coisa? Deus, eu tenho trabalhado na tua casa. Deus, eu tenho lido a Bíblia. Deus, eu tenho buscado. Deus, eu tenho orado. Deus, eu tenho feito e o Senhor não está me dando nada em troca. Mas por que você tem feito isso? Por que você tem barganhado com Deus? Por que você está buscando algo de Deus como uma moeda de troca por aquilo que Ele pode te dar? A presença do Pai já deveria nos bastar, porque Ele é tudo. Se nós temos a presença de Deus, nós temos tudo, independente daquilo que Ele pode nos dar. Ele já nos deu tudo, Ele é tudo, Ele é o bom Pai. E a gente tem barganhado. Deus, eu tenho trabalhado como escravo, eu tenho feito tudo, eu não desobedeço, eu sou a filha perfeitinha. Deus, eu visto a minha capa de santidade, eu venho para a igreja. Mas você tem vindo por quê? Porque você quer ganhar algo de Deus? Ele já te deu tudo. Ele é o bom Pai. Você está querendo mais o que de Deus? Ele é um bom Pai que procura filhos, não filhos mimados, mas filhos que anseiam pela presença de Deus. Ele já é tudo. Tem um livro que eu gosto muito. Chama O Deus que Destrói Sonhos. Alguém já leu? O Deus que Destrói Sonhos é muito legal. Indico. E o autor escreve assim: o evangelho não é o ser humano em direção a Deus, com a mão cheia de boas obras, para trocar por uma coroa, que é o que a gente tem feito. A gente tem ido até Deus cheio das nossas ações, das nossas boas obras, esperando uma coroa, querendo confete. Mas isso não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é Deus em direção à criação, com as mãos cheias de sangue, trocando a coroa pela cruz. Quantas vezes a gente não pensa que Deus é a estrada para um fim? Deus é um caminho para a gente chegar a um fim. Deus é alguém que vai nos ajudar a chegar aonde nós queremos chegar, sendo que Ele é o próprio fim. Ele já é tudo aquilo que a gente precisa. Ele é a linha de chegada. E se você hoje em dia está vivendo um evangelho que muitas pessoas têm pregado, você vai conseguir, você vai conquistar, nananana, desculpa, esse não é o verdadeiro evangelho. E se você está aqui querendo ouvir talvez uma pregação de Deus como um bom Pai, é um Deus que vai suprir todas as suas vontades, Ele não vai suprir todas as suas vontades, e sim todas as suas necessidades. E se você quer todas as suas vontades, muito provavelmente você precisa tentar mudar um pouco a sua concepção do que é evangelho. O evangelho são filhos que buscam incessantemente a presença do Pai, muito mais pela presença dele do que aquilo que a gente pode ganhar em troca. Se você está querendo ganhar alguma coisa, meu irmão, você precisa entender quem Deus é para a sua vida. Você precisa começar a entender Deus como um bom Pai, que muito mais do que Ele pode te dar é o que Ele é. É o que Ele é. Se você tem limitado a Deus por aquilo que Ele pode te dar, você tem colocado Ele numa caixinha muito pequenininha. Ele é muito maior do que isso.
Se você vê Deus apenas como um provedor, como alguém que vai suprir todas as suas vontades, você tem diminuído tanto o tamanho dele. Ele é muito mais do que isso. O Pai, ele nos chama para ter um relacionamento de intimidade com ele. Um relacionamento de verdade com ele. Onde a presença dele é tudo aquilo que nós precisamos. E a resposta disso está no versículo 31 do capítulo 15. Que talvez para mim, da parábola inteira, é o versículo mais lindo disso tudo. Quando o filho está irado, falando, Deus, pai, eu tenho trabalhado como um escravo e o Senhor nunca me deu nada. A resposta do pai para aquele filho é, meu filho, você está sempre comigo. E tudo o que eu tenho é seu. Nós estamos preocupados com aquilo que ele pode nos dar e paramos de perceber que ele sempre esteve conosco. Nós paramos de perceber que a presença dele, o relacionamento com ele, a intimidade com ele, é tudo aquilo que nós precisamos. E tudo aquilo que ele tem é nosso. A presença dele, tudo aquilo que ele é. Nós precisamos voltar e deixar de sermos filhos mimados e voltarmos para a presença dele, desfrutando aquilo que ele é. Filho, você está sempre comigo. O Pai está sempre do nosso lado. E o quão mimado nós temos sido. Pedindo. Me dá, Deus, aquilo, me dá aquilo outro. Sendo que a maior dádiva é que Ele sempre está conosco. É tempo de voltarmos a ter esse relacionamento de intimidade com o Pai. É tempo de voltarmos a ter um relacionamento puro com Ele, despretensioso, muito além daquilo que você pode receber. Se a vontade do Pai de suprir a sua necessidade realmente for te dar uma casa, amém. Mas isso não é o mais importante. Se for te curar, amém, mas isso não é o mais importante. Se é fazer isso ou aquilo, amém, mas não é o mais importante. Ele está sempre contigo, isso é o mais importante. A presença do Pai real e verdadeira, despretensiosa, muito além daquilo que Ele pode nos dar, é aquilo que Ele é. Nós precisamos voltar e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Pai e vivermos aquilo que Ele é. Coloca para mim Romanos 12:2. Esse versículo também é muito conhecido. Mas quantas vezes nós estamos lendo ele e não estamos praticando nem vivendo isso? Não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E sabe qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus? É aquilo que o Pai falou para aquele filho. É aquilo que o Pai falou para aquele filho em Lucas 15:31. Volta aquele versículo lá e eu vou finalizar dessa forma. A boa, perfeita e agradável vontade do Pai é que você perceba que Ele sempre esteve do seu lado. Meu filho, você está sempre comigo. Meu filho, minha filha, você está sempre comigo. Nós precisamos deixar de ser filhos mimados e voltarmos à mesa do Pai. Voltarmos a ter um relacionamento despretensioso com o Pai. Um relacionamento de intimidade. De manhã eu dei esse exemplo. Quando eu morava longe ainda, eu ligava para o meu pai por vídeo ou por chamada. Eu falava, alô. Ele falou, o que você tem? Eu só falei, alô. Ele, não, mas o seu rosto está estranho, a voz está diferente, o que aconteceu? Me conta. Intimidade.
Quanto tempo faz que você não tem um encontro de intimidade com o seu pai? Há quanto tempo faz que você não entra na presença do pai simplesmente por aquilo que ele é? Fala, pai, eu só quero a sua presença. Eu não preciso de mais nada. Eu não quero mais barganhar, eu não quero mais. Eu não quero mais trocar minhas boas obras. Eu não quero mais moedas de troca, eu só quero a sua presença. Hoje é noite de Santa Ceia e é noite de voltarmos para essa presença do Pai. É noite de voltarmos a ter um relacionamento de intimidade com Ele.